Não, né? Limite para x tendendo a x0. 2. Forma de transformação de produtos aqui. Seno P menos seno Q igual a 2 seno cosseno. P mais Q sobre 2, P menos Q sobre 2. Algum dia, né? Todo mundo já viu essas fórmulas? Bom, quem não viu vai ver, mas elas existem. Por que será que alguém inventaria essa fórmula, né? Aqui, 2 seno x mais x0 sobre 2 cosseno, desculpe, quando é menos, eu troquei o sinal aqui, turma, desculpe. Quando aqui é menos e aqui é mais. O sinal que está aqui aparece no seno. Quando aqui é mais no seno e menos no cosseno. O sinal do seno é o sinal da operação que está sendo feita. Então aqui é menos e aqui é mais. E aí, olha que coisa linda, turma. Esse limite a gente escreve assim, limite para x tendendo a x0 de 2 pedaços. Um pedaço é cosseno de x mais x0 sobre 2. E o outro pedaço é seno de x menos x0 sobre 2 dividido por x menos x0 sobre 2. Peguei esse 2 que está no numerador, joguei para o denominador do denominador. E agora tem que entender isso aqui. Para calcular a derivada tem que entender isso. Quando o x tende a x0, isso tende para 2x0 sobre 2. Para quanto que isso aqui tende? Isso tende para cosseno x. Cosseno de x0. Porque o x tende para x0, fica x0. E isso? Então, isso chama limite fundamental. Nos cursos de cálculo, a gente para estudar esse limite. E ele é um limite importantíssimo. E a gente descobre que ele dá 1. Então, ele some naquela conta. Chama limite fundamental. É uma coisa linda. Esse limite fundamental é o seguinte, limite do cosseno de alguma coisa, vou escrever t sobre t quando t tende a 0. Uma variável qualquer, seno. Esse limite é 1. Quem que está fazendo o papel de t aqui que está tendendo a 0 é o x menos x0 sobre 2. Quando o x tende a x0, isso tende a 0, isso tende a 0. Esse limite fundamental, seno de t sobre t é 1. Isso tem um monte de consequências. Primeiro, os físicos podem usar na física, uma coisa que eles usam quando vão estudar movimento de pêndulo. Não sei se vocês vão se lembrar dessa frase do professor de física. Para pequenas oscilações de um pêndulo, você pode trocar o seno pelo valor do ângulo. E as contas do movimento oscilatório ficam muito mais simples e dá para resolver. Por que pode trocar o seno pelo ângulo? Porque quando o ângulo é pequeno, o seno sobre o ângulo está se aproximando de 1. Então eles têm o mesmo valor. Essencialmente, a ordem de grandeza é a mesma. Isso tem uma consequência brutal. Agora, uma consequência filosófica. Esse limite só é 1 em radianos. Se você fizer esse limite igual, se pegar sua calculadora e colocar lá seno de 0,1 grau sobre 0,1, o limite não vai para 1. É para 0,016. E não é coincidência esse número. É 3,14 do π dividido por 180. Tem toda uma estratégia por trás disso. Isso é riquíssimo em resultados. O radiano foi inventado porque ele na verdade a pergunta foi assim: quando for fazer derivada, para que a derivada do seno fosse o cosseno,
e a fórmula fosse simples, se colocou a pergunta: qual é o sistema de medida de ângulo em que esse limite aqui é 1? Resposta: o radiano. Aquele em que a circunferência seja 2π, que é o comprimento do arco dividido pelo raio. Aquilo ganhou espaço na matemática para que esse limite fundamental seja 1, para que a derivada do seno seja cosseno. Olha que coisa linda, turma. Isso aconteceu no Renascimento, no século XVII. Segunda metade do século XVII, depois de 1650. Até então não tinha radiano. E é por isso que na trigonometria, de repente, você migra para radianos. Porque a trigonometria está migrando para o cálculo. E quando você for fazer cálculo, é tudo em grau, em radianos, não se faz nada em graus. Por conta dessas derivadas. Isso é muito bonito, é a razão histórica do porquê existe radiano. Radiano não existe. Você acha que alguém ia inventar radiano de graça? É claro que não, né? Porque um sistema tão complicado, alguém ia... quero medir ângulo de um outro jeito. Tem que ter uma razão forte. A razão forte é o limite fundamental. E que tem consequências como aquela na física de que é possível, né, para pequenas oscilações, trocar o ângulo pelo seno, o seno pelo ângulo. Bom, com essas duas e com mais as coisas que a gente fez, a gente pode calcular derivadas de, por exemplo, da função tangente. Esse é o exercício 6, eu acho. Exercício 6. Não. Exercício... Não tem número, está na página 3. Turma. Na página 3, eu falo que a tangente é secante e digo que pode ser obtida pela regra do quociente. Deixa eu mostrar para vocês como é que vem tangente. Então, seno e cosseno vem do limite de derivada, da definição de derivada, trabalhando com o limite e fazendo esse tipo de raciocínio que eu esbocei aqui à direita. Tendo feito seno e cosseno, eu uso a regra do quociente e faço a tangente. Então vamos fazer. Tangente você sabe que é o quociente do seno pelo cosseno. Então vamos fazer a derivada. Regra do quociente. Derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima pela derivada do de baixo, quadrado do de baixo. Então, derivada do de cima, derivada do seno, cosseno, pelo de baixo, cosseno de novo, menos de cima, seno, derivada do de baixo, derivada do cosseno, menos seno. Sobre o quadrado do de baixo, cosseno ao quadrado. Vocês viram o que apareceu aqui em cima? A relação fundamental. Cosseno, cosseno dá cosseno ao quadrado, menos com menos dá mais, seno ao quadrado. Como essas coisas são bonitas, né? 1 sobre cosseno ao quadrado. Secante ao quadrado. É muito bonito. Derivada da secante está na lista de exercícios. Também faz desse jeito. A derivada da secante você faz 1 sobre cosseno e deriva pela regra do quociente. E aí tem as outras trigonométricas que estão lá na lista para vocês fazerem. Então, com esta coisa que eu estou passando aqui, vocês começam a ter condições de calcular muitas derivadas. Eu vou comentar, não vou usar muito imediatamente, mas eu vou comentar a derivada dos logaritmos e das exponenciais. Só para vocês terem uma tabela relativamente completa. Então, se você tem a função logaritmo de x na base A,
a derivada é logaritmo de E na base A. Lembra aquele número E? É um número que é muito pouco explorado no ensino médio. 2,71 é um número que chama número de Euler, vezes 1 sobre x. E a função ln de x, que é justamente o logaritmo na base E de x, aí a derivada é só 1 sobre x. E as exponenciais uma função a elevado a x, a derivada é o logaritmo de a na base E, a elevado a x, e a função e elevado a x, a derivada é o próprio e elevado a x, porque vai aparecer logaritmo de e na base E. Nós não vamos usar muito esses dois exemplos, eles não aparecem muito nem na matemática, nem na física do ensino médio, eles aparecem muito aos poucos, mas eu vou fazer um comentário rápido do porquê que isso é importante. Vocês verem como que ciência é uma coisa fascinante. De onde vem a importância dessas funções? Derivada é taxa de variação. Taxa de variação é essa coisa de quanto que varia uma grandeza. A gente começa a observar a natureza, você vai observar o mundo físico, você vai estudar fenômenos reais. Sabe o que a gente observa com frequência na natureza, no mundo real? Grandezas em que a variação da grandeza é proporcional à própria grandeza. Isso é muito frequente no mundo real, na natureza. Coisas em que a variação de um fenômeno depende do quanto daquele fenômeno já existe. Dá exemplos. Médicos estão estudando doenças infecto-contagiosas, parte de epidemiologia. Doenças tipo gripe, doenças que pessoas passam para pessoas. A variação de pessoas infectadas cresce quando aumenta o número de pessoas infectadas. Quer dizer, a velocidade de propagação da doença aumenta quando tem muita gente infectada. Claro, se tem um monte de gente infectada, a chance da gente entrar em contato com a pessoa infectada é maior e, portanto, aumenta a velocidade com que ela se propaga. É isso que eu acabei de dizer. A taxa de variação é maior porque a população infectada é maior. Taxa de variação é derivada. População é a função. Então, em epidemiologia, interessa muito quais são as funções, quando os médicos vão modelizar os estudos de propagação de doenças infecciosas, eles estão interessados em uma função cuja derivada é proporcional à própria função. É a função exponencial. Não é a função x². Quando os médicos que estudam epidemiologia vão estudar a propagação de doenças, eles não caem em parábola, nem em cúbica, nem em quádrica. Não é a função x² que aparece, são as exponenciais. Crescimento de população, a mesma coisa. Aliás, o crescimento de população é muito parecido com a propagação de doença. Quanto maior a população de uma espécie animal, maior a possibilidade de encontros e acasalamentos e crescimento da população. Em geral, populações de animais que têm um número muito pequeno de indivíduos, as pessoas já consideram ameaçadas de extinção. Porque se tiver muito poucos indivíduos numa floresta, tem uma espécie de aves que estão numa floresta e tem um número muito pequeno. Se tem um número muito pequeno, a chance deles se cruzarem e acasalarem é muito pequena e é mais provável que extinga. Ao passo que quando a população começa a crescer, aí a taxa de crescimento cresce. Em economia, o mesmo fenômeno. Quanto maior o capital que uma pessoa tem, maior é a taxa de juros que ela consegue. Não é só que quem tem mais dinheiro consegue mais dinheiro, isso é normal. Mas a taxa de juros é maior. Se você tem dois valores para investir no mercado financeiro, um valor alto e um valor baixo, um valor grande e um valor pequeno, o valor grande consegue taxa de juros maior. A taxa de variação é maior do que o valor, do que o pequeno.
Decaimento radioativo, quanto maior a quantidade de material radioativo que tem numa amostra radioativa, maior é a taxa de emissão de partículas radioativas e maior é a taxa de decaimento, porque ela está emitindo mais, e à medida que vai diminuindo, vai emitindo menos. Então é um monte de fenômenos em que a derivada é proporcional à função. E é por isso que as funções exponenciais são extremamente importantes em estudos concretos. No ensino médio aparece muito pouco isso, mas é bom vocês saberem disso. Tá? E, bom, só mais um último exercício antes de passar para a parte mais gostosa do estudo de hoje. Só para ficar bem claro do que nós estamos falando, mais 2 exemplos numéricos aqui, o exercício 6. Tem mais 2 exemplos numéricos. x2 cosseno x, como é que faz a derivada? Então, regra do produto. Produto aqui. Produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo. Então, vamos derivar o primeiro pelo segundo. Derivada do primeiro pelo segundo. Derivada do primeiro, 2x. O segundo, cosseno. Mais... Agora, fixa o primeiro, x2, derivada do segundo, derivada do cosseno, menos seno. Então, a derivada dessa função é 2x cosseno x menos x2 seno x. E o segundo exemplo, x menos 3, 2x mais 1 no denominador. Mais 1 de regra do quociente, aquela mesma regra que eu usei no cálculo da tangente. Então, como é que é a derivada aqui? Derivada do de cima vezes o de baixo. Derivada do de cima, derivada de x é 1, derivada da constante é 0. Então, a derivada do de cima é 1 vezes o de baixo, 2x mais 1. Menos o de cima, x menos 3. Derivada do de baixo, 2. Quadrado do de baixo, 2x mais 1 ao quadrado. Isso é igual. Agora é só álgebra. 2x mais 1 menos 2x e menos 3 com 2 dá um mais 6 sobre o 2x mais 1 ao quadrado. E simplificando tudo, cancelou o 2x. Ficou 7 sobre 2x mais 1 ao quadrado. Tudo bem? Então, primeira parte do nosso estudo fica fechada. Apresentei o conceito de derivada, seu significado físico, geométrico e como calcular. Agora eu vou entrar num conjunto de teoremas que constituem a aplicação mais importante desse conceito, que é o estudo de funções. Esse conceito de derivadas permite responder as seguintes perguntas. Quando que uma função cresce? Quando que ela decresce? Quando que ela tem máximo? Quando que ela tem mínimo? Quando ela tem concavidade para cima? Quando é que ela tem concavidade para baixo? E com essas informações, você consegue entender o gráfico de qualquer função. E o legal é que é qualquer função. Claro que se a função for muito complicada, na hora que eu for fazer a derivada, eu vou ter dificuldades operacionais.
Mas atentem para as ideias que vão estar nos resultados que eu vou falar a partir de agora. Eles se aplicam a qualquer função. E são resultados fortíssimos. Primeiro resultado. Então, é uma família de teoremas sobre crescimento e decrescimento de funções. Então, imagina que a minha função f está definida num intervalo e que ela é derivável. Ela tem derivada em todos os pontos. Então, o conceito de função crescente, estritamente crescente, eu imagino que vocês saibam. Vou recordar aqui, cantinho. Tem uma pequena distinção entre crescente e estritamente crescente. Eu estou mais interessado nas estritamente crescentes, mas vamos recordar isso. O que é uma função crescente? Bom, ideia intuitiva. Função crescente. Quando a variável x, que é a variável independente, cresce, quando a variável x vai para a direita, a variável y, que é a variável dependente, vai para cima. Isso que é função crescente. Quando o x aumenta, pensa que é tempo, pensa que está medindo alguma grandeza no tempo. Quando o tempo avança, o valor da grandeza sobe. Isso que é função crescente. Formalmente, significa dizer que se eu tenho dois valores da variável independente, x1 menor do que x2, então o f de x1 é menor que o f de x2. Quando eu cresço na variável independente, pego dois valores, um menor e um maior, o valor da minha grandeza no maior é maior do que o valor da grandeza no menor. Diferença entre crescente e estritamente crescente. Se eu colocar aqui menor ou igual, eu chamo a função de crescente. Permito que ela fique parada. Quer dizer, eu permito, quando eu faço isso, eu permito que a minha função tenha patamares de constância. Ela pode ter lugares em que, de fato, ela não cresce, ela fica igual. Quando eu ponho menor ou igual, significa ou aumenta ou fica igual, mas não pode diminuir. Alguns livros chamam de não decrescente. Isso é crescente simples. E se eu falar estritamente crescente, aí ela tem que crescer mesmo, não pode ter patamares de igualdade. A estritamente crescente é menor mesmo. Então, estritamente crescente, estritamente menor aqui. Crescente, menor ou igual. Diferença. A crescente pode ter patamar em que fique parada, mas não pode diminuir. É essa diferença entre chamar estritamente crescente e crescente. Normal? É bem natural, né, a definição. Alguns livros usam uma terminologia que é o que eu chamei de crescente, ele chama de não decrescente, e o que eu chamei de estritamente crescente, ele chama de crescente. Só dá confusão. Eu acho essa mais clara, crescente e estritamente crescente. Tudo bem? Eu vou adotar essa. Olha que resultado interessante. Você pega uma fórmula, pega uma função, dada por uma fórmula, deriva. Vê que se a derivada é positiva. Você não tem a menor ideia de que função você está falando. Ah, ela é crescente. Está vendo isso aqui? Não deu positiva? Então, eu não sei que função é essa. Mas ela é crescente. Porque a derivada é positiva. Olha que resultado forte. Eu não tenho ideia do gráfico dessa função. Não parei para analisar. Eu tenho uma fórmula. Derivei. Se eu puder, olhando para a derivada, dizer que a derivada é positiva, eu sei que a função é crescente. Antes mesmo de começar a entender o gráfico. Eu vou voltar a esse comentário, porque isso é importante. Fica claro que isso vale em intervalos.
Daqui a pouquinho eu volto para refinar um pouquinho essa informação. Mas, por exemplo, função tangente, a gente acabou de fazer a conta. Quanto que deu a derivada da função tangente? Secante ao quadrado. Opa, secante ao quadrado. Então é positiva, porque está ao quadrado. Ah, então a tangente tem um comportamento de função crescente. Já volto para refinar isso, porque isso é verdade em intervalos. Mas olha a força do resultado. Eu queria que vocês percebessem essa força. Eu tenho uma expressão algébrica que eu ainda não entendi direito. Se eu conseguir derivar e concluir que a derivada é positiva, eu já sei que ela é crescente. E, reciprocamente, né, a versão simétrica, se eu concluir que a derivada é negativa, eu sei que a função é decrescente. Por que será que esse resultado é verdadeiro? Será que é muito surpreendente? Não. Vamos voltar para o significado geométrico da derivada. Significado geométrico da derivada, o que é mesmo? Coeficiente angular da reta tangente. Então, o que eu estou falando quando eu falo que a derivada é positiva? Que as retas tangentes estão inclinadas com coeficiente angular positivo. E quando a derivada é negativa, a reta tangente tem coeficiente angular negativo. Mas se a reta tangente está nessa posição ou nessa, está dizendo o que está acontecendo com o crescimento da função. Quais são as funções que, quando você olha a reta tangente tem coeficiente angular positivo? O que está acontecendo com a função para a reta tangente ter essa posição? Ela tem que estar crescendo. E o que acontece se a mesma função, de repente, tiver um trecho de decrescimento? A reta tangente tem coeficiente angular negativo, ela está com inclinação negativa. Isso não é uma demonstração, mas é bem natural esperar esse resultado. Não tem, ele não estava óbvio quando a gente começou, mas é bem natural. A inclinação da reta tangente mede o que está acontecendo com a função, se ela está indo para cima ou para baixo. Essa é a importância da reta tangente. Interessante, né? E mais, vale a recíproca, vale a ideia reversa. Se ela é crescente, a derivada é positiva. Se ela é decrescente, a derivada é negativa. Só não vou escrever C e somente C aqui, por um detalhezinho técnico, que eu já ilustro, mas eu tenho que escrever separadamente. Eu vou escrever assim: F estritamente crescente, isso implica derivada maior ou igual a zero. Não dá para concluir que é maior. Já dou um exemplo. Então é só um detalhe técnico que me impede de escrever C e somente C. A ideia é vai e vem. Derivada positiva, função cresce, derivada positiva. Só que aqui é maior estrito e aqui é maior ou igual. E a mesma coisa para e a visão intuitiva é o mesmo motivo, né? Se a função está decrescendo, ela só pode fazer isso se ela tiver retas tangentes com coeficiente angular negativo. O curioso é que ela pode ser estritamente crescente e ainda ter derivada a zero. Ah, mas derivada a zero não é da função constante? É aqui que está a sutileza. É uma sutileza técnica. Ela pode ser zero num ponto. Infelizmente não dá para pôr um C e somente C ali. Olha para a função x ao cubo. Essa função é estritamente crescente. O gráfico da função x ao cubo é assim. Estritamente crescente. Quando você anda para a direita, ela só sobe. A derivada da função x ao cubo é 3x2. Abaixo o expoente, uma unidade a menos. A derivada é zero na origem, que é um fato geométrico muito bonito, que a x ao cubo é assim: reta tangente com coeficiente angular positivo, reta tangente com coeficiente angular positivo, mas na passagem pela origem, a reta tangente fica horizontal.
A x ao cubo vem só subindo estritamente, ela continua subindo estritamente, mas ela tem um ponto em que a reta tangente fica horizontal. Por isso que este resultado, a gente não consegue provar estritamente crescente maior, é maior ou igual. Pode ter um zero no meio do caminho. Por isso que eu não posso escrever 6 somente 6. Mas o resultado, o importante é que vocês fixem a ideia de que crescimento da função está associado à derivada positiva e decrescimento associado à derivada negativa. Quer dizer que a gente consegue entender o comportamento de uma função pelo sinal da derivada. Esse exemplo está claro? Eu disse que isso vale em intervalos. Lembra da função tangente? Isso é bastante sutil. A função tangente, ela não está definida na reta toda, lembra? Porque a função tangente, ela é o seno sobre o cosseno. Quando o cosseno é zero, não existe tangente. Não existe tangente de 90 graus, π sobre 2. Não existe tangente de 270 graus, 3π sobre 2. Existem alguns pontos em que a tangente não está definida. Por exemplo, π sobre 2. Por exemplo, 3π sobre 2. Por exemplo, menos π sobre 2. E o gráfico da função tangente é assim. Olha que interessante. Aqui ela não tem reta tangente horizontal, como a x ao cubo. A derivada é secante ao quadrado. Secante de 0 é 1. A função tangente tem reta tangente com coeficiente angular igual a 1, aqui, que é a secante ao quadrado, de 0. Mas olha que interessante a tangente. Ela cresce, não é? Derivada positiva, ela cresce. Mas quando você vem daqui para cá, ela não cresceu, ela diminuiu. Globalmente, a função tangente não é crescente, porque você está num valor alto e depois você vem para um valor baixo. Mas em cada intervalo, ela é crescente. Quer dizer, estes resultados são para intervalos. Precisa tomar cuidado, que se a minha função não estiver definida num intervalo, estiver definida numa reunião de intervalos, como é a tangente está definida em reunião de intervalos. Derivada estritamente positiva, secante ao quadrado. Então, ela é estritamente crescente em cada intervalo e pode não ser crescente na reta toda. Esse resultado vale em intervalos. Tudo bem?